O homem que perdeu tudo em um dia. Existe uma pergunta que atravessa toda a história da humanidade. Uma pergunta que, mais cedo ou mais tarde, chega ao coração de cada pessoa. Por que os justos sofrem? Por que alguém que faz tudo certo, que teme a Deus, que se afasta do mal, de repente perde tudo em um único dia? Sem explicação, sem aviso, sem culpa. Essa pergunta tem um nome, e esse nome é Jó. O que você está prestes a conhecer não é apenas a história de um homem rico que ficou pobre. É o relato de um julgamento invisível, travado nos bastidores do céu sobre a natureza da fé humana. E a decisão desse julgamento cairia sobre a vida de um só homem, que não fazia a menor ideia do que estava acontecendo acima dele. Esta é a introdução de um dos livros mais profundos de toda a Escritura. E tudo começa com um homem. O relato abre apresentando esse homem com 4 palavras que definem tudo. Havia um homem na terra de Uz chamado Jó. Era íntegro e reto, temente a Deus e avesso ao mal. A terra de Uz ficava em algum lugar do Oriente Antigo, longe do centro das grandes nações. E o próprio Jó parece ter vivido numa época muito remota, provavelmente nos tempos dos patriarcas, antes mesmo da lei de Moisés. Isso torna sua história ainda mais universal. Ela não pertence a um só povo ou a uma só época. Ela fala a todos, íntegro, reto, temente a Deus, avesso ao mal. Não era um homem perfeito no sentido de nunca falhar, mas era um homem inteiro, cujo interior e exterior combinavam. O que ele demonstrava por fora era o que realmente vivia por dentro. Não havia máscara, não havia fingimento. E esse homem era imensamente próspero. O texto descreve suas posses com números que impressionavam no mundo antigo. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e muitos servos. Jó era, segundo o próprio relato, o homem mais rico de todo o Oriente. Mas sua maior riqueza não estava nos rebanhos. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. 10 filhos ao todo. Uma família grande, unida, próspera. E havia entre eles um costume que revela o coração daquele pai. Os filhos de Jó se reuniam em banquetes, cada um em seu dia, celebrando a vida juntos. E ao final de cada ciclo de festas, Jó fazia algo notável. Ele se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios por cada um dos filhos. Por quê? O texto explica com uma frase tocante. Jó pensava: talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Repare no cuidado desse pai. Ele não intercedia apenas pelos pecados visíveis dos filhos. Ele se preocupava até com o que poderia haver escondido no coração deles. Cobria a família em oração antes mesmo de saber se havia algo errado. O relato resume esse hábito com uma expressão poderosa. Essa era a prática constante de Jó. Aqui está o retrato completo. Um homem íntegro, próspero, devoto, um pai zeloso. Alguém que, aos olhos de qualquer pessoa, tinha uma vida perfeita e merecida. E é exatamente aqui que a história dá uma virada que ninguém esperava. Até este ponto, tudo parecia simples e justo. Um homem bom, recompensado com uma vida boa. É assim que gostamos que o mundo funcione. Quem faz o bem, prospera. Quem teme a Deus é abençoado. E Jó parecia a prova viva de que essa lógica funcionava. Mas o relato está prestes a quebrar essa lógica diante dos nossos olhos. Porque, de repente, a narrativa sai da terra e sobe para o céu. O texto nos leva a uma cena que Jó jamais veria. Uma cena que aconteceu longe dos seus olhos, num lugar que ele não podia alcançar. Essa é uma das chaves mais importantes para entender todo o livro. Nós, os leitores, sabemos algo que Jó nunca soube. Enquanto ele vivia sua tragédia sem entender nada, o relato nos revela o que estava acontecendo por trás da cortina.
E essa diferença entre o que nós vemos e o que Jó via muda completamente a forma como lemos toda a história. Um dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e o acusador também veio com eles. Diante do trono de Deus, reúne-se a corte celestial. E entre eles surge uma voz de oposição, uma presença acusadora. Aquele cujo próprio nome significa o adversário, aquele que acusa. Ele não aparece como um monstro, nem como uma força que rivaliza com Deus. Aparece como um acusador que precisa se apresentar diante do Senhor e pedir permissão para agir. Está o tempo todo sob a autoridade de Deus, jamais acima dela. E Deus faz uma pergunta: de onde você veio? A resposta é reveladora: de perambular pela terra, andando por ela de um lado para o outro. Aquele acusador vinha percorrendo o mundo, observando, e o que ele fazia enquanto andava pela terra? Procurava falhas, buscava motivos de acusação, vigiava a fé humana em busca de fraquezas. Então Deus faz algo surpreendente. Ele mesmo aponta para Jó. Reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus se orgulha de Jó. Diante de toda a corte celestial, ele exalta a fé daquele homem. É como se dissesse: existe alguém na terra cuja devoção é genuína, mas o acusador responde com uma pergunta que atinge o coração de toda esta história. Uma pergunta que muda tudo. Será que Jó teme a Deus por nada? Sinta o peso dessa acusação. O adversário não nega que Jó seja fiel. Ele questiona o motivo dessa fidelidade e continua: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Abençoaste o trabalho de suas mãos, mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Aqui está a essência do desafio. O acusador afirma que a fé de Jó é interesseira, que ele só serve a Deus porque Deus o abençoa. Tire as bênçãos, diz o adversário, e a fé desaparecerá. A devoção evaporará. E o homem íntegro amaldiçoará o próprio Deus a quem servia. Essa é a verdadeira pergunta do livro de Jó. Não é apenas por que os justos sofrem, é algo ainda mais profundo. Será que existe uma fé que ama a Deus por quem Ele é e não apenas pelo que Ele dá? Toda a história que se segue existe para responder a essa única pergunta, e então Deus faz algo que desafia toda a nossa compreensão. Ele permite o teste. Muito bem, disse o Senhor ao acusador, tudo o que ele tem está nas suas mãos. Apenas contra ele não estenda a mão. Deus estabelece um limite. A pessoa de Jó não seria tocada, mas tudo o que ele possuía ficaria exposto. E o acusador se retira da presença do Senhor para executar aquilo que havia proposto. Aqui é preciso parar e entender algo essencial. Jó não sabia de nada disso. Ele não ouviu essa conversa, não foi avisado do teste, não recebeu explicação alguma. E é assim que muitas vezes o sofrimento chega, sem contexto, sem aviso, deixando a pessoa no chão, sem entender por que o céu parece ter desabado sobre ela. O que Jó estava prestes a viver, ele viveria completamente no escuro. E o golpe viria de uma forma devastadora. Foi num único dia. O texto descreve uma cena que se tornou símbolo da tragédia repentina. Os filhos e filhas de Jó estavam reunidos, comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, celebrando a vida como sempre faziam. Era um dia comum de festa. Nada indicava o que estava por vir. E então os mensageiros começaram a chegar, um após o outro, sem intervalo, sem trégua. O primeiro chegou correndo. Contou que os sabeus haviam atacado, roubado os bois e as jumentas e matado os servos ao fio da espada. Apenas ele havia escapado para trazer a notícia. E enquanto ele ainda falava, chegou o outro. O segundo mensageiro trouxe uma notícia ainda mais estranha. Um fogo caíra do céu e queimara as ovelhas e os pastores.
Também só ele havia sobrado para contar. E enquanto este ainda falava, chegou o terceiro. Os caldeus haviam formado tropas, atacado os camelos, levado tudo e matado os servos. De novo, apenas um sobrevivente para relatar. Repare no ritmo desses golpes. Eles não dão tempo de respirar. Cada mensageiro chega enquanto o anterior ainda fala. É a imagem perfeita de uma tragédia que se multiplica antes que a pessoa consiga sequer absorver o primeiro golpe. E há um detalhe que torna tudo ainda mais impressionante. Os golpes vieram de direções completamente diferentes. Os sabeus, um povo do sul, os caldeus, do norte, um fogo que caiu do céu, um vento que veio do deserto, inimigos humanos e forças da natureza, agindo como se tudo tivesse se voltado contra aquele homem ao mesmo tempo. Não havia como Jó enxergar padrão ou sentido em nada daquilo. Era o caos absoluto desabando sobre uma vida antes tão ordenada. Num único dia, Jó perdeu toda a sua riqueza. Os rebanhos, os bens, os servos, tudo aquilo que levara uma vida inteira para construir, desapareceu em questão de horas. Mas o pior ainda não havia sido dito. Porque enquanto o terceiro mensageiro ainda falava, chegou o quarto. E as palavras deste último eram as que nenhum pai jamais suportaria ouvir. Seus filhos e suas filhas estavam reunidos na casa do irmão mais velho. E de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa. A casa desabou sobre os jovens e todos morreram, todos os 10 filhos. Em um instante, a maior riqueza de Jó, aquela que nenhum rebanho poderia comparar, havia sido levada de uma só vez. O pai que se levantava de madrugada para orar por cada um deles, agora recebia a notícia de que todos estavam mortos. Não havia mais nada a perder. Num só dia, aquele homem passou do topo de tudo ao fundo do abismo. Riqueza, trabalho e os 10 filhos. Tudo se foi. E agora chega o momento decisivo. O instante em que se descobriria a resposta para a pergunta feita no céu. O que faria Jó? O acusador havia previsto: tire tudo dele, e ele amaldiçoará a Deus na face. O céu inteiro aguardava a reação daquele homem quebrado. E o que Jó fez está entre as cenas mais impressionantes de toda a Bíblia. Ele se levantou, rasgou o manto em sinal de luto, rapou a cabeça, e então caiu por terra. Cada um desses gestos era, na cultura antiga, uma expressão profunda de dor. Rasgar as vestes, rapar a cabeça, lançar-se ao chão. Jó não escondeu o sofrimento, nem fingiu força que não tinha. Ele viveu o luto de forma inteira, visível, humana, mas não caiu para amaldiçoar, caiu para adorar. No chão, destruído pela dor, tendo perdido absolutamente tudo, Jó abriu a boca e pronunciou palavras que atravessariam os séculos. Saí nu do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Pare e absorva a força dessas palavras. Um homem que acabara de perder os 10 filhos e toda a sua fortuna, ajoelhado na terra, escolhe adorar. Ele reconhece que nada do que tinha lhe pertencia por direito absoluto. Tudo havia sido dado. E o mesmo Deus que dera tinha, por razões que Jó não compreendia, permitido que fosse levado. Ele não fingiu que a dor não existia. Rasgou o manto, chorou, sentiu cada perda. Mas no meio do luto mais profundo, não soltou a mão de Deus. O relato encerra este primeiro capítulo com uma frase que é, ao mesmo tempo, um veredito e uma vitória. Em tudo isso, Jó não pecou e não atribuiu a Deus falta alguma. A acusação feita no céu havia sido respondida na terra. Existia sim uma fé que amava a Deus por quem Ele é. Uma fé que permanecia de pé, mesmo quando todas as bênçãos eram retiradas. Jó havia provado, em seu momento mais escuro, que sua devoção nunca fora um comércio. Mas a história está longe de terminar. Recue agora
E observe o quadro completo deste primeiro capítulo. Vemos um homem íntegro, um teste que ele nunca soube que estava enfrentando, uma tragédia que caiu sem explicação e uma fé que se recusou a desmoronar. O livro de Jó não nos entrega respostas fáceis. Ele não explica neste primeiro momento por que Deus permite o sofrimento dos justos, mas nos coloca diante de uma verdade que poucos textos ousam encarar. Às vezes, o sofrimento não é castigo. Às vezes, ele não tem, aos nossos olhos, explicação alguma. E mesmo assim, é possível confiar. Há algo profundamente libertador nessa verdade. Muitas vezes, diante da dor, somos levados a crer que todo sofrimento é resultado de algum erro nosso, alguma falha escondida, algum castigo merecido. A história de Jó desmonta essa ideia logo em sua abertura. O próprio Deus declarou que não havia ninguém como Jó na terra. Ele sofreu não por ser mau, mas justamente no contexto de ser fiel. Nem toda tempestade que nos atinge é sinal de que fizemos algo para merecê-la. Talvez você esteja atravessando o seu próprio dia de mensageiros. Golpes que chegam um atrás do outro, sem trégua, sem sentido aparente. Perdas que você não pediu e não merecia. E no silêncio de Deus, a pergunta que não sai da mente: por quê? A história de Jó não promete que você terá todas as respostas, mas mostra algo mais raro e mais precioso, que existe uma fé capaz de permanecer de pé no escuro, uma confiança que não depende das circunstâncias, um louvor que ainda pode nascer do chão da dor. Porque, como Jó descobriria ao longo de toda a sua jornada, o Deus que parece silencioso nunca esteve ausente. E mesmo naquilo que não compreendemos, ele continua sendo digno de confiança. E a história de Jó apenas começou. No próximo capítulo desta jornada, veremos o teste ir ainda mais longe. O acusador voltará à presença de Deus, e desta vez o alvo será o próprio corpo de Jó. Veremos sua esposa em desespero, seus amigos chegando para consolá-lo, e o início de um dos maiores debates sobre o sofrimento humano já registrados. A fé de Jó seria provada até os seus limites mais extremos. Se esta mensagem tocou o seu coração e ajudou você a enxergar a fé de uma forma mais profunda, inscreva-se no Vozes Bíblicas, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com alguém que precisa confiar de novo, mesmo no escuro. Assim, mais pessoas poderão conhecer as histórias que transformaram o mundo. Até a próxima.